Muito bem, amados, novamente aqui para tratarmos dos nossos assuntos semanais, que fala sobre o livro de Salmos. É a nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre do ano de 2020. E a lição número 4 tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Lição que será explanada no dia 26 de abril do ano em curso. O texto áureo está baseado no Salmo número 25, versículo 4, que diz: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Para que possamos conhecer bem os caminhos do Senhor, é necessário que Ele os mostre para nós, a fim de que evitemos de tropeçar em pedras e cairmos em tentações. Somente assim poderemos evitar os erros. Precisamos que o sumo pastor nos guie no caminho de luz. A vereda que o salmista Davi precisou aprender a percorrer é a vereda da lei. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Salmo número 119, versículo 105. O Salmo 1, versículo 1, diz que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. O ensino estava centralizado na lei e seus requisitos. Eles traziam luz e instrução ao povo. Assim se expressou Davi no Salmo número 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. E a verdade aplicada explana que, para que haja crescimento espiritual, é necessário um aprofundamento da nossa relação com Deus, a fim de que possamos conhecer melhor os seus caminhos. E o comentarista da nossa lição tirou como texto de referência o Salmo número 25, versículos 1, 2, 5 e 12 a 15.
E os versículos 1 e 2 do Salmo 25 diz assim: Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Davi pede o socorro de Deus para que o livre dos seus inimigos. As ameaças que partiam dos inimigos de Davi eram a causa da urgência da intervenção divina. Tratava-se de uma causa justa a ser defendida. Se fosse derrotado pelos inimigos, Davi seria envergonhado e talvez fosse morto por eles. E o versículo 5 do Salmo 25 assim diz: Ensina-me a viver com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. A súplica de Davi foi repetida de novo. E um novo apelo foi feito a Deus, o Todo-Poderoso. Davi esperava pela resposta da oração a fim de que ela se tornasse eficaz. A sua oração era contínua, porque a necessidade era urgente. Ele orava dia e noite e assim perseverava todos os dias. O que podemos aprender deste texto é que a oração perseverante faz a diferença. Adam Clarke disse que muitos perdem os benefícios que poderiam ser conseguidos através da oração porque não são perseverantes. Muitos oram por algum pouco tempo, mas depois desistem e param de orar. A oração não consiste apenas em pedir e receber, mas também funciona como uma disciplina. Porque orar nos ensina muitas coisas além do mero ato de pedir. E o versículo 12 do Salmo 25 diz assim: Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Diz a palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O início da carreira dos sábios começam com o ensino quanto os caminhos de Deus. Diz o Salmo número 111, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Muitos benefícios são outorgados ao homem temente a Deus. Há bênçãos temporais e espirituais.
bênçãos de prosperidade material e espiritual. E o versículo 13 do Salmo 25, assim está registrado. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O homem que teme a Deus habitará na prosperidade. Os bens que nos são confiados por Deus são para serem usados em boas causas, pois do contrário, para que servem as riquezas? O apóstolo Paulo escreveu em sua carta 2 a Coríntios, capítulo 9, versículo 8, o seguinte: E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Não existe nenhuma virtude em ser pobre. Nossa oração é que Deus nos dê ampla suficiência. Não ter recursos suficientes para o suprimento de nossas necessidades pessoais é uma inconveniência. Deus nos dá o suficiente para mantermos os nossos projetos particulares. O homem próspero materialmente também verá prosperidade nos seus filhos. Portanto, eles herdarão as bênçãos dadas por Deus à família. Não é o suficiente ter muito dinheiro. As boas ações também fazem parte do tesouro. Prosperar no amor é mais conveniente do que a prosperidade material. A prosperidade final foi o confirmado pelo apóstolo Pedro em sua epístola no capítulo 3, versículo 13, que diz: Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Versículo 14 do Salmo 25. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Está em foco a aliança de Deus que dá um direcionamento espiritual de forma apropriada ao homem bom. Ao homem bom que compreende a mente e os planos de Deus. A palavra é a comunicação de Deus ao homem. Os que temem a Deus podem gozar de franca amizade com Ele. Para eles, o plano divino é revelado com todos os seus requisitos e bênçãos. E o versículo 15 do Salmo 25 vai dizer assim: Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Os olhos de nossa alma contemplam sempre o Senhor, que é poderoso e pode tirar o homem da miséria.
A oração é o agente que efetua sempre esse propósito. Aqueles que têm suas orações respondidas são livrados das redes que alguém perversamente tenha armado contra eles. Davi escreveu que os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. De acordo com o Salmo número 9, versículo 15. Davi sempre confiou na providência divina, pois a oração é capaz de efetuar essa providência em casos de específica necessidade. E como introdução, o Salmo 25 expressa o pedido de ajuda e perdão para um homem em momento de intensa aflição. Oração pedindo que Deus lhe ensine os seus caminhos e o faça viver de acordo com os padrões divinos. O item 1 da nossa lição tem por título Um Salmo Acróstico e a Oração de Davi. O Salmo 25 é um acróstico, ou seja, uma composição poética em que as primeiras letras de cada verso formam, em sentido vertical, um ou mais nomes, um conceito ou uma máxima. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, de acordo com o que estudamos no tópico 2 da lição número 1. Os acrósticos têm o objetivo de memorização do alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. E neste salmo, é possível concluir que a atitude de Davi é expressa sob os seguintes aspectos. Primeiro, oração. Ao apresentar as suas súplicas a Deus. Segundo, meditação. Ao perceber os atributos divinos e refletir sobre eles. E o subitem 1.1 vai falar sobre a oração de Davi. O Salmo número 25 é o registro de uma oração entremeada com momentos meditativos. Através da oração, Davi rasga a sua alma de forma íntima, profunda, e faz a Deus os seguintes pedidos. Não me deixes confundido. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Salmo 25, versículo número 2. Faz-me saber os seus caminhos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Salmo 25, versículo número 4. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ó Senhor,
Lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Salmo 25, verso número 6. Perdoa os meus pecados e olha para a minha aflição. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Salmo 25, verso número 18. Olha para os meus inimigos. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Salmo 25, versículo número 19. Guarda a minha alma. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Salmo 25, versículo número 20. Através da meditação, Davi faz uma análise sobre os atributos e providências de Deus em favor daqueles que temem a Deus. Davi tinha íntima ligação com Deus. Atentava para identificar a voz de Deus. O relacionamento do homem e Deus não deve ser superficial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não pode ser considerado um mero visitante. Devemos permanecer atentos em nossas orações para que possamos perceber o que Deus tem a nos dizer. E o subitem 1.2 tem por título: Não me deixes confundido. Davi pediu ao Senhor para que não o deixasse confundido e envergonhado. Ele era um homem aguerrido, trabalhador e proativo. Estava sempre pronto para realizar a vontade divina. Procurava cumprir o seu chamado e logo partia para enfrentar as batalhas que lhe surgissem. Davi sofreu duras oposições de inimigos vorazes e experimentados na guerra. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 42 a 44, lemos assim: Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu te darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Quando nos dispomos a realizar a vontade de Deus, é certo que atraímos fortes oposições, inclusive por parte dos familiares. Conforme está registrado no Evangelho de Mateus,
capítulo 10, versículo 36. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Os opositores são mestres nos seus propósitos. São perversos e traiçoeiros. O Salmo 25, versículo 15 afirma: Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Seus inimigos estão carregados de ódio. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim, conforme Salmo 25, versículo número 19. É certo que traições, perseguições e incompreensões farão parte da caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus, conforme expressou o apóstolo Paulo em sua carta 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus são perseguidos. Todavia, a recomendação de Paulo para Timóteo também é aplicável a nós. Diz ele: Tu, porém, permanece. Ele disse: Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. E o subitem 1.3, o título é Perdoa os meus pecados. Davi clama ao Senhor para que não leve em consideração os seus erros praticados desde a juventude. Davi ora a Deus pedindo perdão. O ser humano tem muita facilidade para transgredir a lei divina. Inúmeras famílias são desfeitas todos os dias por causa da prática do adultério. Todos sofrem as consequências nefastas ocasionadas pela infidelidade conjugal. Muitas vidas são aniquiladas em decorrência do ódio e da violência. Ministérios eclesiásticos são reduzidos a cinzas em decorrência do engano e da mentira. Davi lança um pedido inicial por proteção. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. E não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota.
mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra ti. Salmo número 25, versículos 1 a 3. E Davi ainda solicita para ser guiado por Deus. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Salmo 25, versículos 4 e 5. E finalmente, Davi, com base na misericórdia e na benignidade do Senhor, ele suplica o seu perdão. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Salmo 25, versículos 6 a 8. Verdadeiramente carecemos da misericórdia de Deus para que nos trate com sua graça e compaixão. E o item 2 vai falar sobre o desejo e o reconhecimento do salmista. O Salmo 25, versículo 4, nele Davi declara: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. E nessa declaração ele solicita que Deus o direcione pelo caminho certo, o que é reforçado no versículo número 15. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. A consciência de Davi com relação à sua dependência de Deus é impressionante. Ele tinha conhecimento a respeito da fragilidade e da limitação humana para discernir entre o bem e o mal. E por isso, colocava-se sempre na dependência de Deus. A oração verbalizada por Davi clamava pelo conhecimento dos caminhos certos e das direções corretas a serem tomadas. O Salmo 25 traz uma importante lição para os nossos tempos modernos, onde há supervalorização das conquistas pessoais e materiais. O objetivo desta lição é promover um despertamento para a valorização do conhecimento dos caminhos do Senhor. A primazia deve ser: qual é a vontade? Qual é a direção? Qual é o propósito? Qual é o plano divino para a humanidade?
Descobriremos tudo isso através da oração e meditação na palavra de Deus, que nos leva a andar em espírito. E o subitem 2.1 tem por título A Vontade de Ser Guiado pelo Senhor. No Salmo 25, versículo 5, parte A, nele Davi expressa o seguinte: ensina-me a viver de acordo com a tua vontade. O verbete verdade tem os seguintes significados: propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Em grego, a palavra verdade, aletheia, significa aquilo que não está oculto, o não escondido, manifestando-se aos olhos e ao espírito, tal como é, ficando evidente à razão. A palavra verdade, veritas em latim, é aquilo que pode ser demonstrado com precisão, conferindo-se rigor e exatidão, certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade, conforme disse Salomão no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Assim como o desejo de Davi. Também os cristãos devem ter o sincero desejo de viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus no poder do Espírito Santo. E o subitem 2.2 tem por título Desejo de ter intimidade com Deus. No Salmo 25, versículo 14, Davi declara: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Fica claramente evidenciado que o maior desejo de Davi era ter profunda intimidade com Deus mediante uma aliança. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta 1 a Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Disse ele: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Infelizmente, muitos dos declaradamente cristãos dizem desfrutar ou ansiar por um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus.
Todavia, vivem agindo com atitudes infantis, pois parece ainda não terem experimentado a maturidade espiritual. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14, está registrado o seguinte: temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Davi deixa registrado que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com aqueles que o reverenciam e por isso lhes ensina o caminho certo a seguir. E no subitem 2.3, o título é O Reconhecimento que Deus é o Salvador. O Salmo 25, no versículo 5, nele Davi diz, ao expressar suas convicções em relação a Deus, o seguinte: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ele tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e dos constantes ataques dos seus inimigos. E nesse ambiente de grande hostilidade, Davi sabia da sua dependência da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão do Salmo número 25, versículo 15. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. E no item 3, o título é Conhecendo os caminhos do Senhor. Na nossa era contemporânea, existe uma supervalorização dada pelas pessoas em relação às conquistas individuais. Há uma busca constante pelo enriquecimento e prosperidade financeira. As pessoas querem soluções imediatas para os problemas. Todos querem chegar ao pódio da fama. Cristo tem sido relegado a segundo plano e muitos o têm colocado na condição de garçom. Há ministros do Evangelho que querem ser servidos como se fossem reis e não servos do Senhor. Isso tudo é o reflexo da imaturidade espiritual. Pessoas que crescem sem aprofundar a raiz e por isso perdem a identidade cristã. Logo, é de fundamental importância lutar para conhecer os caminhos do Senhor.
E no subitem 3.1, o título é O Caminho da Obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência, conforme escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 23. Mas o que ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo ocorresse bem para eles. Conhecimento sem obediência torna-se sem valor algum. A Bíblia nos fornece alguns exemplos de pessoas que até conheciam o caminho certo, mas foram desobedientes e não observaram os preceitos de Deus. A nação de Israel sofreu duras provas por causa da desobediência do seu povo. Eles foram levados cativos para a Babilônia, perderam o lugar de referência da sua adoração e tiveram o templo totalmente destruído. Tinham por hábito o sacrifício de animais para o sacrifício de ofertas para o perdão. Mas não tinham o coração verdadeiramente convertido para Deus. Todos levavam a vida de acordo com os seus preceitos. Em nossos tempos modernos, nada disso é diferente dos tempos antigos. A história simplesmente se repete. Há muitos que se simpatizam pelo Evangelho e tornam isso como status social. Outros frequentam aos cultos, cantam em corais, mas não têm o coração convertido a Deus. Cada um segue os seus preceitos. O apóstolo Paulo nos adverte de que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, conforme escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo disse: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E no subitem 3.2, o título é O Caminho da Graça. Frequentemente vamos encontrar o salmista Davi mencionando alguns aspectos da graça de Deus. Vejamos. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir.
Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Salmo número 25, versículos 6, 7, 8, 10, 16, 18 e 22. O caminho do Senhor é o caminho da misericórdia e da graça. É assim exatamente que somos recebidos e tratados por Ele. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça, conforme declarado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Davi nos deixou um grande exemplo no que diz respeito ao caminho da graça. Ele assumiu o trono e mandou saber se havia algum descendente do rei Saul para que pudesse retribuir-lhe com o bem. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Conforme registra o livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. O verbete bem no original hebraico significa benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, uma manifestação de graça. E para concluirmos os nossos comentários desta lição número 4 de hoje, o último tópico 3.3, fala sobre o caminho da perfeição. No Salmo 25, versículo 21, Davi fez menção à sinceridade e à retidão. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ou seja, ele falou de honestidade e sinceridade. No original grego, a expressão sincero tem o valor de puro, não falsificado, genuíno. São características que devem nortear a conduta do cristão, conforme escreveu Paulo em suas cartas de 2 a Coríntios, capítulo 1, versículo 12. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. E ainda, 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Deus. É evidente que para se levar uma vida de verdadeiro cristão é um tremendo desafio
considerando que vivemos num contexto histórico marcado pelo engano, pela hipocrisia, pelo mar de lama da corrupção e pela desonestidade, como se fosse sinal de esperteza e de inteligência. Apesar de tudo isso, Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sermos diferentes e fazer a grande diferença, conforme já lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, assim diz: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E concluindo a nossa lição, os perigos e as dificuldades do presente século na realidade da caminhada cristã não devem servir de empecilho para o crescimento na graça e no conhecimento. Devemos buscar os caminhos certos apontados pelo Senhor, nosso sumo pastor, e com isso buscarmos a convivência que esteja de acordo com a soberana vontade de Deus. E assim concluímos a nossa lição, desejando que Deus continue trabalhando nos corações para que possamos brilhar nas trevas e sermos luz do mundo, conforme o mandamento de Jesus. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. E até a próxima semana, se Deus assim o quiser.